Deus quer sua casa cheia de paz, mas será que você está dando espaço para o que não pertence a Ele? Deixe-me dizer algo. A maioria das pessoas não percebe o quão real é o reino espiritual. Vivemos em um mundo onde reconhecemos a contaminação física. Água suja te deixa doente. Comida estragada envenena seu corpo. Mas falhamos em reconhecer a contaminação espiritual. A verdade é que, assim como certas coisas carregam doenças e infecções no mundo natural, certos objetos podem carregar uma presença espiritual e nem todos eles vêm de Deus. Alguns de vocês podem estar lidando com coisas em suas casas, coisas que não conseguem explicar. Tumulto constante, medo sem motivo, tensão que não vai embora, até mesmo uma opressão que parece pesar sobre sua mente. Você ora, mas sente resistência. Tenta encontrar paz, mas algo sempre parece errado. Você está enfrentando algo espiritual e pode não ser apenas um ataque vindo de fora. Pode ser algo que está bem dentro de sua casa. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer mudar sua casa. Curta, inscreva-se e fique até o final. Tem uma surpresa incrível te esperando. Muitas vezes, pensamos que a guerra espiritual é apenas sobre o que fazemos. Oração, jejum, resistir à tentação. Mas deixe-me dizer, também é sobre o que permitimos em nossas vidas. O que você traz para sua casa importa. Alguns objetos carregam história, e essa história nem sempre é boa. Alguns carregam apegos espirituais, portas que convidam à escuridão de maneiras que você talvez nem perceba. Quando Josué conduziu Israel à terra prometida, Deus deu um comando claro: não tragam coisas detestáveis para sua casa, ou vocês, como elas, serão separados para a destruição. Em Deuteronômio 7, versículo 26, não tragam para a sua casa nada que seja detestável, para que não se tornem, como ele, destinados à destruição. Considerem-no algo vil e totalmente abominável, pois está destinado à destruição. Isso significa que alguns objetos não ficam simplesmente inertes na sua prateleira. Eles trazem uma presença consigo, atraem o tipo errado de atenção no reino espiritual. Houve um tempo em que um missionário visitou uma vila onde as pessoas sofriam com pesadelos constantes e doenças. Eles oraram, mas nada mudou. Então, o missionário notou algo. Muitas das casas estavam cheias de amuletos e objetos usados em rituais pagãos. Ele explicou que esses itens eram convites, portas abertas para espíritos que não tinham lugar em suas vidas. Quando eles reuniram tudo e queimaram, a atmosfera mudou, o medo desapareceu, as doenças sumiram, a paz foi restaurada. Veja, algumas coisas não pertencem à vida de um crente e, se nos apegarmos a elas, estamos segurando exatamente o que nos mantém presos. Agora, sei que alguns de vocês podem estar pensando, mas é apenas um objeto, apenas um livro, apenas uma estátua, apenas um símbolo. Como um item pode ter influência espiritual? É exatamente assim que o inimigo engana as pessoas, fazendo-as pensar que objetos físicos não importam. Mas ao longo da história, vemos que objetos frequentemente estão ligados ao poder espiritual. Na Bíblia, Deus usou objetos para sua glória. A Arca da Aliança carregava sua presença. Os lenços de Paulo curavam os enfermos. Mas o inimigo sempre falsifica. Ídolos, amuletos, objetos amaldiçoados, essas coisas não ficam apenas paradas. Elas podem carregar um peso espiritual. Alguns de vocês podem ter coisas em suas casas que foram passadas por gerações. Mas você sabe a origem delas? Conhece o espírito por trás delas? Um souvenir de um país estrangeiro, uma obra de arte, um colar, até mesmo certos livros ou músicas. Se foi dedicado a algo além de Deus, se carrega simbolismo ligado à escuridão, pode estar trazendo algo para sua casa
que você não quer. Uma vez, conversei com uma mulher que estava lutando contra uma depressão severa. Ela tentou de tudo: aconselhamento, oração, jejum, mas algo continuava a oprimi-la. Um dia, ela ouviu um ensino sobre remover itens espiritualmente perigosos da casa e decidiu orar enquanto percorria sua casa. Enquanto caminhava, sentiu uma forte inquietação perto de uma prateleira específica. Lá, ela tinha uma coleção de objetos que recebeu de diferentes lugares. Alguns estavam ligados a superstições, outros a religiões falsas. Ela não pensava muito neles antes, mas quando os removeu, algo mudou. O peso foi embora, os pesadelos pararam, sua mente ficou clara. Por quê? Porque ela fechou a porta, que nem sabia que estava aberta. Se essa mensagem te animou, comente sim e dê um like. Inscreva-se agora e não perca o final, porque vem algo que vai te surpreender. Se você está sentindo que algo está errado em sua casa, não ignore. Comece a pedir ao Espírito Santo que mostre se algo em sua posse é uma porta aberta para o inimigo. Caminhe por sua casa com oração. Toque nas coisas em sua casa e pergunte: Senhor, isso te honra? Isso pertence a um lugar onde tua presença habita? Se a resposta for não, então não pertence a você. Se você não colocaria isso diante do trono de Deus, por que colocá-lo na casa onde espera que sua presença permaneça? Você não precisa viver sob opressão. Não precisa tolerar medo, confusão ou caos em sua própria casa. Mas precisa reconhecer que o que você permite em sua casa afeta a atmosfera. Se você está sério sobre caminhar em liberdade, se realmente quer a paz de Deus em sua casa, então é hora de remover as coisas que não pertencem. As coisas que convidam à escuridão devem ir embora, e quando você as deixar ir, experimentará a presença de Deus como nunca antes. A Bíblia não é apenas um livro de história. É um livro de princípios, um guia para a vida. Quando Deus dá um aviso, Ele não está tentando tirar algo de você. Ele está tentando protegê-lo. Ele sabe coisas que não sabemos, vê coisas que não vemos, e em toda a Escritura, Ele deixa muito claro que certas coisas não devem ser trazidas para nossas casas, porque trazem mais do que parece à primeira vista. Em Deuteronômio 7, versículo 26, não tragam para a sua casa nada que seja detestável, para que não se tornem como ele, destinados à destruição. Considerem-no algo vil e totalmente abominável, pois está destinado à destruição. Agora quero que você pense nisso por um momento. Deus não estava apenas falando sobre evitar o pecado, Ele estava falando sobre objetos físicos, coisas feitas por mãos humanas que carregavam um peso espiritual. Por quê? Porque o que você possui pode influenciar o que te possui. Isso não é superstição. É um princípio espiritual. No livro de Atos, quando o evangelho se espalhou por Éfeso, as pessoas começaram a perceber que tinham coisas em suas casas que não se alinhavam com sua nova vida em Cristo. E o que fizeram? Trouxeram seus livros de feitiçaria, seus pergaminhos de magia e os queimaram publicamente. Não os venderam. Não os deram. Destruíram-nos. Porque quando algo carrega uma influência espiritual, você não o passa adiante, você o corta. Alguns de vocês estão se perguntando por que sentem um peso em suas casas. Por que há tensão? Por que há confusão? Por que há um espírito de opressão que não conseguem afastar? Você ora, busca a Deus, mas algo parece errado. Deixe-me perguntar, você olhou o que está em sua casa? Há coisas nas suas prateleiras, penduradas nas suas paredes ou guardadas nas suas gavetas que Deus já avisou sobre? Alguns de vocês estão lidando com guerra espiritual, mas a batalha não começou com um ataque. Começou com um convite. Lembro-me de conversar com um jovem que estava lutando com pensamentos atormentadores. Ele não conseguia dormir,
Sentia ansiedade constante e não importava o quanto orasse, não passava. Uma noite, ele acordou sentindo uma presença pesada em seu quarto e, pela primeira vez, perguntou: Senhor, mostra-me o que na minha vida não é de ti. Seus olhos caíram sobre uma estátua que ele havia comprado anos atrás, enquanto viajava. Algo que ele pensava ser apenas arte, um souvenir. Mas, ao olhar para ela, sentiu o Espírito Santo o impulsionar. Livre-se disso. Então ele o fez, e no momento em que removeu aquilo de sua casa, a escuridão se dissipou. Se você está na vibe, escreva fé nos comentários, curta e inscreva-se. Assista até o fim para uma revelação que muda tudo. Agora deixe-me ser claro. Os objetos em si não têm poder. Um pedaço de madeira, uma pedra, um livro ou uma joia não é perigoso por si só. Mas o que ele representa, a quem foi dedicado e o que carrega, pode trazer consequências espirituais. Assim como a Bíblia carrega o poder da palavra de Deus, assim como o óleo de unção é usado como símbolo da presença de Deus, há também coisas que o inimigo usa para trazer escuridão para uma casa. Algumas pessoas dizem, bem, isso não significa nada para mim, mas essa não é a questão. A questão é, o que isso significa no reino espiritual? Veja, o inimigo não opera pela sua ignorância. Ele opera pelo acesso legal. Se algo em sua casa foi dedicado a outro espírito, ele carrega uma presença consigo, quer você reconheça ou não. E se Deus disse a Israel para remover essas coisas, se ele os advertiu para nem mesmo tocá-las, por que pensaríamos que podemos mantê-las sem consequências? Você não precisa viver sob batalhas desnecessárias. Não precisa lutar contra a opressão que poderia ser quebrada apenas obedecendo ao que Deus já disse. Alguns de vocês precisam caminhar por suas casas e perguntar ao Espírito Santo: há algo aqui que não pertence? E quando ele mostrar, não hesite em remover. Se você está sério sobre viver na liberdade de Deus, então precisa levar seus avisos a sério. O que você permite em sua casa importa. O que você permite em seu espaço molda a atmosfera ao seu redor. E quando você alinha sua casa com a presença de Deus, encontrará uma paz como nunca conheceu antes. Há coisas neste mundo que parecem inofensivas na superfície, coisas que parecem ser apenas decorações, entretenimento ou artefatos culturais. Mas no reino espiritual, elas carregam um peso, uma presença, uma influência. O inimigo nem sempre entra pela porta da frente anunciando sua chegada com destruição. Não. Ele é sutil. Ele entra silenciosamente, muitas vezes disfarçado como algo comum, algo pequeno, algo que parece insignificante demais para ser uma ameaça. E antes que você perceba, há confusão em sua casa, há medo, há divisão, há uma inquietação que persiste, e você não consegue identificar exatamente o que é. Mas e se eu te dissesse que algumas das coisas que estão em sua casa agora são portas abertas para a escuridão? Há certos objetos que atraem influência demoníaca, quer percebamos ou não. Agora, sei que algumas pessoas dirão: isso é só superstição. Mas deixe-me perguntar algo. Por que Deus adverte seu povo repetidamente para ficar longe de certas coisas? Por que ele diz a eles para destruir ídolos, queimar livros de feitiçaria, remover coisas que foram dedicadas a falsos deuses? É porque essas coisas não são neutras. Elas vêm com um espírito ligado a elas. Comente, tô pronto, e clique no like. Inscreva-se e fique ligado, porque o final tem um momento especial para você. Alguns de vocês têm lutado com batalhas que não começaram com um evento, mas com um objeto. Vamos falar sobre algumas dessas coisas, porque quando expomos o inimigo, tiramos seu poder. Uma das portas abertas mais comuns é qualquer coisa relacionada ao ocultismo. Isso significa estátuas, amuletos, símbolos, cartas de tarô, livros de astrologia
e qualquer item conectado à feitiçaria. As pessoas dizem, mas é só diversão, só decoração, só algo que peguei numa viagem. Mas deixe-me dizer, qualquer coisa que foi criada com o propósito de honrar outro espírito, outro poder, é um convite. Pode não significar nada para você, mas no reino espiritual significa algo. E não são apenas objetos ocultistas óbvios. Algumas das coisas mais perigosas são aquelas que se disfarçam como entretenimento. Músicas que glorificam a escuridão, filmes cheios de imagens demoníacas, livros que celebram rebelião e feitiçaria. Esses não são apenas formas de entretenimento, são mensagens. Eles carregam um espírito. Você não pode encher sua casa com coisas que glorificam o inimigo e esperar que a paz habite ali. Um homem uma vez me disse que sua filha começou a acordar no meio da noite, aterrorizada, dizendo que sentia algo em seu quarto. Eles oraram, falaram escrituras, mas nada parecia quebrar isso. Então, uma noite, ele sentiu o Senhor o impressionar. Olhe o que está no quarto dela. Enquanto caminhava, seus olhos caíram sobre uma coleção de livros, livros populares, best-sellers, mas cheios de imagens escuras, feitiços e temas sobrenaturais. Ele não pensava muito neles antes, mas quando os removeu da casa, o tormento parou imediatamente. Alguns de vocês têm coisas em suas casas agora que estão convidando guerra espiritual para suas vidas. Pode ser roupas com símbolos ocultistas, joias que representam algo escuro, artefatos de terras estrangeiras que foram dedicados a falsos deuses, até mesmo algo tão pequeno quanto um souvenir pode carregar uma presença. Uma vez, conheci uma mulher que lutava contra a depressão há anos. Um dia, durante a oração, o Espírito Santo a levou a um velho colar que ela havia recebido de presente. Ele tinha sido usado em rituais antes de chegar a ela. Ela se livrou dele e, pela primeira vez em anos, sentiu-se livre. Precisamos levar isso a sério. O inimigo está procurando qualquer brecha que possa encontrar e, se ele não pode te alcançar diretamente, usará o que está ao seu redor. Ele usará o que você traz para sua casa. Ele usará o que você se recusa a remover. E aqui está a questão. Deus te deu autoridade sobre sua casa. Você não precisa viver sob opressão. Não precisa tolerar medo e confusão, mas você precisa agir. Você tem que caminhar por sua casa, orar sobre ela e remover qualquer coisa que não se alinhe com a presença de Deus. Há uma razão pela qual a Escritura nos adverte sobre o poder das palavras. As palavras não são apenas sons, elas carregam espírito, intenção e autoridade. Deus criou o mundo com suas palavras. Jesus expulsou demônios com suas palavras. O inimigo também opera por meio de palavras. Palavras que você fala sobre si mesmo e palavras que permanecem em seu ambiente. E o que muitas pessoas não percebem é que algumas das coisas em suas casas estão cheias de palavras que convidam à escuridão em vez da luz. Deixe um 5 nos comentários, curta e inscreva-se no canal. Não saia antes do fim. Tem uma surpresa que você não vai querer perder. Olhe ao redor de sua casa. Quais são as palavras penduradas em suas paredes? Quais são as palavras escritas nos livros em suas prateleiras? Quais são as palavras tocadas em sua música, as palavras fluindo pela sua televisão? Porque as palavras são sementes, e o que você planta em sua casa, você colherá em sua vida. Se sua casa está cheia de palavras de medo, de luxúria, de rebelião, de desesperança, então não se surpreenda quando a atmosfera começar a refletir o que foi falado nela. Uma jovem, uma vez, me disse que lutava com uma tristeza avassaladora em sua casa. Não importava o quanto ela orasse, não conseguia se livrar disso. Um dia, enquanto limpava, ela notou as letras de algumas músicas que ouvia regularmente. Músicas sobre corações partidos,
traição e desespero. E ela percebeu que estava alimentando seu espírito com nada além de tristeza. Então, tomou uma decisão. Removeu cada música, cada livro, cada filme que glorificava a dor em vez de cura, e em poucas semanas, o peso se dissipou. Porque o que você permite preencher seu espaço, eventualmente preencherá seu espírito. Alguns de vocês têm objetos em suas casas agora que estão cobertos de palavras de morte e destruição. Pode ser livros que promovem feitiçaria, pôsteres que idolatram rebelião ou souvenirs com inscrições em línguas que você nem entende. Mas deixe-me dizer algo. Só porque você não entende as palavras, não significa que o espírito por trás delas não está agindo. Há coisas em sua casa que foram amaldiçoadas antes de chegarem a você. Há palavras escritas em objetos que carregam acordos demoníacos, e enquanto eles permanecerem em sua casa, têm o direito de influenciar sua atmosfera. Deus nos diz em Provérbios 18, versículo 21, a língua tem o poder da vida e da morte, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. O que você fala importa. O que você ouve importa. O que você lê importa. E o que você exibe em sua casa importa. O inimigo sabe disso, e é por isso que ele trabalha tanto para colocar suas palavras em seu ambiente. Ele quer que sua voz seja a que preenche sua casa, em vez da voz de Deus. Ele quer que você se cerque de coisas que enfraquecem sua fé, em vez de fortalecê-la. Ele quer sua mensagem em seus livros, em seus filmes, em sua música, em suas decorações, porque se ele não pode fazer você falar suas palavras, ele se contentará em colocá-las em seu espaço, onde começarão lentamente a moldar seus pensamentos e emoções. Lembro-me de um homem que lutava com raiva há anos. Ele explodia em ira pelas menores coisas. E não importava o quanto tentasse controlar, parecia que algo tomava conta. Um dia, ele sentiu um impulso para olhar as coisas em sua casa. Ao fazer isso, notou sua coleção de filmes, cada um cheio de violência, vingança e ódio. Ele estava alimentando sua alma com raiva há anos, e não era surpresa que isso tinha criado raízes em seu coração. Ele removeu todos, substituiu-os por coisas que honravam a Deus, e em poucas semanas, a diferença em seu espírito era inegável. Alguns de vocês precisam fazer o mesmo. Precisam percorrer suas casas e examinar o que tem permitido entrar, porque as palavras com as quais você se cerca ou te construirão ou te derrubarão. Elas ou trarão a presença de Deus ou a afastarão. E deixe-me dizer algo. Quando você limpa sua casa de palavras que não se alinham com a verdade de Deus, você abre espaço para sua paz, sua alegria e sua presença habitarem. E onde sua presença está, a escuridão não tem lugar. Há coisas que seguramos, coisas que guardamos escondidas em nossas casas, pensando que são inofensivas, coisas ligadas ao passado, a memórias, a pessoas que não estão mais em nossas vidas. Algumas dessas coisas são sentimentais, outras são presentes. Mas deixe-me dizer algo. Nem tudo que entra em sua casa deve permanecer. Alguns objetos carregam peso espiritual, e se eles já foram conectados à escuridão, trazem essa influência consigo. Você pode pensar que só tem uma joia antiga, um artefato herdado ou uma lembrança de um velho relacionamento. Mas se isso já foi dedicado a outro espírito, se já foi usado em uma prática ímpia, então carrega uma porta aberta. Há pessoas segurando presentes de relacionamentos que Deus já disse para abandonarem. Elas têm anéis, cartas, roupas, coisas que as mantêm ligadas a um passado que não as serve mais. E então se perguntam por que não conseguem seguir em frente, por que seus corações estão pesados, por que continuam se sentindo atraídas de volta a velhos ciclos. Enquanto você mantiver algo que representa esse vínculo, o apego permanece. Uma mulher
uma vez me disse que lutava com pesadelos por anos depois de sair de um relacionamento abusivo. Ela orava, jejuava, mas o tormento não parava. Um dia, enquanto examinava suas coisas, encontrou um velho colar que ele havia dado a ela. Parecia insignificante, apenas uma joia. Mas no momento em que o segurou, sentiu o peso de toda a dor que havia passado. Ela sabia em seu espírito que isso carregava uma conexão que ela não precisava mais. No momento em que se livrou dele, os pesadelos pararam. O inimigo quer que você mantenha essas coisas, porque ele sabe que enquanto você se apegar a elas, uma parte de você permanece presa ao que Deus já te libertou. Ele quer que você mantenha os presentes de relacionamentos passados, os símbolos de pecados antigos, os objetos ligados a velhas lutas, porque essas coisas servem como lembretes, como âncoras, como laços espirituais que te puxam de volta justo quando você está prestes a seguir em frente. E não são apenas itens pessoais. Algumas pessoas têm coisas em suas casas que foram dadas por outros. Coisas que vieram com um espírito errado ligado a elas. Talvez alguém te deu uma estátua, uma obra de arte, uma figura esculpida que foi obra de alguém que não serve a Deus. Talvez você aceitou um presente de alguém que tinha inveja de você, alguém que nunca teve boas intenções para você. Você pensa que é apenas um objeto, mas no reino espiritual pode ser uma porta. Havia um homem que me disse que sua casa parecia diferente depois de receber um certo presente de um membro da família. No início, ele ignorou, mas então notou uma mudança. As discussões aumentaram, a tensão cresceu e uma estranha opressão encheu o ar. Ele orava, mas a atmosfera não mudava. Finalmente, ele pediu ao Senhor que mostrasse se algo em sua casa estava causando isso. Seu espírito foi atraído para aquele mesmo objeto. Sem hesitação, ele o removeu, orou sobre sua casa e a mudança foi imediata. A paz voltou, o peso se dissipou. Alguns de vocês precisam fazer um inventário do que tem segurado. Precisam pedir a Deus que revele qualquer coisa em sua casa que está te mantendo preso a coisas que ele já disse para deixar para trás. Porque o inimigo sabe que, se não pode te fazer voltar, pode pelo menos te manter olhando para trás. E enquanto suas mãos ainda estiverem agarrando o passado, você não terá capacidade para receber o que Deus tem para seu futuro. Deus nos chama para caminhar em liberdade, para caminhar em paz, para caminhar em sua presença. E isso significa remover qualquer coisa em nossas casas, em nossas vidas, que não se alinhe com Ele. Porque quando você abre espaço para Deus, Ele preenche esse espaço com algo maior, seu poder, sua alegria e sua paz inabalável. Há uma lei espiritual que muitas pessoas ignoram. É simples, mas poderosa. O que você acolhe, você dá permissão para ficar. Se você deixa algo entrar, seja por meio de um objeto, um hábito ou um acordo, você deu a ele um lugar em sua casa, em sua vida e em sua atmosfera. E há coisas que as pessoas permitem em suas casas, sem perceber que essas coisas carregam um convite para espíritos que não são de Deus. Algumas portas não se abrem por causa do que você diz, mas por causa do que você tolera. Algumas pessoas se perguntam por que se sentem inquietas em suas próprias casas, por que não conseguem encontrar paz, por que a tensão no ar. Elas pensam que é apenas estresse, apenas vida, apenas mais uma temporada difícil. Mas, muitas vezes, é a presença invisível de algo que recebeu o direito de ficar, algo que foi convidado sem nem perceber. Havia um homem que uma vez me disse que nunca se sentia confortável em sua casa. Ele morava no mesmo lugar há anos, mas toda noite era como se um peso estivesse em seu peito. Ele acordava exausto, sobrecarregado, ansioso.
Não foi até ele começar a orar, por discernimento, que percebeu o problema. Não estava nele. Estava no que ele havia permitido. Ao longo dos anos, ele encheu sua casa com objetos de lugares que nunca questionou. Ele tinha decorações de culturas que adoravam outros deuses, souvenirs de lugares conhecidos por idolatria, símbolos que ele não entendia completamente, mas achava interessantes. Parecia inocente no início, mas no momento em que começou a remover essas coisas, notou uma mudança. O peso se dissipou, a ansiedade foi embora, ele dormiu pacificamente pela primeira vez em anos. É isso que acontece quando você toma autoridade sobre seu espaço. Sua casa não é apenas um lugar físico, é uma atmosfera espiritual. Deve ser um lugar onde a presença de Deus habita, onde sua paz repousa. Mas quando você permite coisas nesse espaço que estão ligadas à escuridão, você está convidando o espírito errado. Pode ser por meio de entretenimento, filmes, músicas, livros que glorificam as coisas que Deus chamou de impuras. Pode ser por meio de objetos, artefatos, símbolos, coisas passadas que foram dedicadas a outro poder. Pode até ser por meio de hábitos, coisas que antes eram consideradas pequenos compromissos, mas agora se tornaram fortalezas. Uma mulher uma vez me disse que seus filhos estavam tendo pesadelos noite após noite. Ela não entendia por quê. Orava por eles, os ungia, falava bênçãos sobre eles, mas o tormento não parava. Um dia, ela sentiu o Espírito Santo a impulsionar para verificar o quarto deles. Ao olhar ao redor, seus olhos caíram em alguns brinquedos, personagens de programas com temas escuros, coisas que ela havia comprado sem pensar 2 vezes. Ela não percebia as mensagens por trás deles, os espíritos que representavam, mas assim que os removeu, os pesadelos pararam. O que você permite importa. O inimigo não precisa de um convite aberto. Tudo o que ele precisa é de uma porta aberta. Se você der espaço a ele, ele o tomará. Se você deixar uma brecha, ele a transformará em uma fortaleza. É por isso que Deus nos chama para sermos vigilantes, para guardarmos o que permitimos em nossas vidas, para sermos atentos ao que acolhemos em nossas casas. Porque a presença de um objeto não é apenas sobre o que ele é. Algumas coisas vêm com um espírito ligado a elas, e até que sejam removidas, continuarão a influenciar a atmosfera. É por isso que limpar sua casa é mais do que um ato físico, é uma declaração espiritual, é dizer ao inimigo que ele não tem lugar aqui. É escolher encher sua casa com coisas que glorificam a Deus, coisas que convidam sua presença em vez de afastá-la. É estabelecer um padrão, traçar uma linha, recusar dar qualquer espaço a coisas que não se alinham com seu reino. E quando você faz isso, você vê uma mudança. A paz de Deus se estabelecerá, o peso se dissipará, a confusão se quebrará, porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Ao ouvir essa mensagem poderosa, senti um misto de impacto e urgência, como se uma luz tivesse sido acesa em um canto escuro da minha alma. No Brasil, onde a fé é tão viva, nas novenas, nas conversas à mesa, nas orações sussurradas antes de dormir, essa palavra ressoa com força. Ela nos confronta com uma verdade que muitas vezes ignoramos. O que permitimos em nossas casas não é apenas material. Pode carregar um peso espiritual que afeta nossa paz, nossa família, nossa vida. A ideia de que objetos comuns, um souvenir, um livro, uma joia, podem ser portas para a escuridão me fez parar e refletir. Quantas vezes, na correria do dia a dia, trazemos coisas para casa sem questionar sua origem ou influência? No contexto brasileiro, onde o lar é sagrado, um espaço de acolhimento e celebração, essa mensagem é um chamado para protegermos o que há de mais precioso. O que mais me tocou foi a clareza
com que a mensagem expôs a realidade da contaminação espiritual. Vivemos atentos à saúde física, evitamos água suja, comida estragada, mas muitas vezes negligenciamos a saúde espiritual de nossos lares. Em Deuteronômio 7, versículo 26, Deus adverte: não tragam para a sua casa nada que seja detestável, para que não se tornem como ele, destinados à destruição. Essa palavra não é apenas um aviso, é uma proteção. No Brasil, onde a mistura de culturas traz uma riqueza incrível, mas também objetos e símbolos de origens diversas, precisamos ser vigilantes. A história da mulher que removeu objetos ligados a superstições e viu sua depressão desaparecer, me fez pensar nas coisas que guardo em casa. Será que aquele presente de viagem, aquela estátua herdada, está trazendo algo além do que vejo? Essa mensagem me desafiou a olhar para meu lar com olhos espirituais, perguntando: o que estou permitindo aqui? Outro ponto que me marcou foi o poder das palavras, como destacado em Provérbios 18, versículo 21. A língua tem o poder da vida e da morte. No Brasil, somos um povo que fala com o coração. Nossas músicas, nossas histórias, nossas festas transborda a emoção. Mas quantas vezes deixamos palavras de medo, dúvida ou escuridão entrarem em nossas casas por meio de músicas, filmes ou livros? A história do homem que removeu filmes violentos e viu sua raiva diminuir me fez refletir sobre o que consumo. Será que estou alimentando meu espírito com vida ou com morte? Essa verdade me levou a uma decisão. Vou filtrar o que entra em minha casa, desde as letras das músicas até os programas que assisto com minha família. No Brasil, onde a TV e a música são parte da nossa alma, isso é um ato de fé e responsabilidade. A mensagem também me ensinou que a guerra espiritual começa com autoridade. Deus nos deu poder sobre nossa casa, como vimos em Atos, quando os crentes queimaram livros de feitiçaria. Esse ato de obediência mudou a atmosfera. No Brasil, onde muitas vezes guardamos objetos por apego ou tradição, precisamos ter coragem para dizer não ao que não honra a Deus. A história do jovem que removeu uma estátua e sentiu a escuridão se dissipar me inspirou a fazer uma limpeza espiritual em meu lar. Comecei a caminhar pela casa, orando, pedindo ao Espírito Santo que revelasse qualquer coisa que não pertencesse. Encontrei itens que, embora bonitos, carregavam simbolismos que não se alinhavam com minha fé. Removê-los foi libertador. Essa prática agora faz parte da minha rotina, proteger minha casa como um santuário para Deus. Aplicar essas lições na vida prática é transformador. Primeiro, decidi ser intencional sobre o que entra em meu lar. Antes de comprar ou aceitar algo, pergunto: isso glorifica a Deus? Isso traz paz? No Brasil, onde presentes e lembranças são comuns, isso exige discernimento. Segundo, comecei a declarar as Escrituras em minha casa. Versículos como Deuteronômio 7, versículo 26 e Provérbios 18, versículo 21, se tornaram minhas armas, proclamados em voz alta para estabelecer uma atmosfera de luz. Terceiro, estou ensinando minha família a reconhecer a importância do que permitimos. Em um país onde as crianças crescem rodeadas de cultura pop, quero que meus filhos saibam que o que assistem, ouvem e guardam importa. Finalmente percebi que essa batalha não é só minha. No Brasil, somos uma comunidade. Oramos juntos, celebramos juntos. Compartilhar essa mensagem com amigos e vizinhos pode transformar não apenas meu lar, mas nossas ruas, nossas cidades. Essa mensagem me deu um senso de propósito. Não sou vítima das forças espirituais. Sou um guardião do meu lar, equipado com a palavra de Deus. No Brasil, onde a fé move montanhas,
Essa verdade é um convite para vivermos com ousadia, protegendo nossas famílias e declarando que nossas casas pertencem ao Senhor. Cada objeto que removo, cada palavra que proclamo, é um passo em direção à liberdade que Deus promete. Que todos nós, como brasileiros, apaixonados pela vida e pela fé, possamos fazer de nossos lares fortalezas de luz, onde a escuridão não tem lugar. Se essa mensagem acendeu uma chama em seu coração, não deixe ela apagar. Curta este vídeo, compartilhe com sua família, amigos e até aquele grupo do WhatsApp da igreja. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra que vai fortalecer sua fé. Nos comentários, escreva: "Minha casa é de Deus." Ou conte como você vai proteger seu lar. Queremos ouvir sua história. Fique até o final, porque tem uma surpresa especial que vai te inspirar ainda mais. Vamos juntos transformar nossos lares em lugares onde a presença de Deus reina.